desse livro, nessa manhã. Essa semana estamos um pouco gripados, uma gripe forte que está passando aí, vai estar passando já, vai embora. Então, se eu der uma paradinha aí para tomar uma água, você glorifica a Deus, amém? Recuperando a voz. É um desafio hoje nessa manhã. O pessoal perguntou: o apóstolo vai ficar sem barba? Eu falei: não, só tirei para lavar. Semana que vem ela está de volta. Já falaram. Vai mudar o nome. Glória a Deus. Livro do profeta Jonas, você encontrou, história de quem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo de número 2. Livro do profeta Jonas, capítulo 2. Numa manhã simples como essa, Deus muda destinos. Glória a Deus. Uma manhã, num dia que não está marcado no nosso calendário, mas pode estar marcado no calendário de Deus. Eu digo assim: venha no culto da manhã, venha no culto da noite, porque o que Deus fala de manhã não fala à noite, o que Deus fala à noite não fala de manhã. Mas Deus não nos diz o horário do milagre, nem o momento que Ele vai trazer uma mudança específica na nossa vida. Ele só diz que a bondade e a misericórdia estão sobre a nossa cabeça. Isso quer dizer que em algum momento, a qualquer momento, o milagre pode acontecer. Em algum lugar as portas vão se abrir, porque a bondade e a misericórdia estão sobre a nossa vida. Em algum momento, sabe? Em algum, pode ser pela manhã, à tarde, no café da tarde, uma oração que você faz no seu quarto, pode ser ao levantar, pode ser de madrugada, quando você levanta para ir ao banheiro, em algum momento específico. E nós não sabemos, Deus pode fazer algo novo. E eu creio que Deus tem algo novo para nós essa manhã. Amém? Então abra o seu coração. Eu queria que você tivesse desejo. Eu sei que você tem expectativas aí, mas há uma necessidade que Deus quer suprir antes das suas expectativas. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe o que é bom para nós. Eu queria que você confiasse nele nessa manhã. Confia no teu Senhor, descansa nele. Ele é o teu pensamento. Decisões decidem destinos. Nós podemos começar essa manhã a criar um novo tempo, um futuro novo. Deus é um Deus de coisa nova. Assim como o sol nasceu nesta manhã, Deus também quer realizar algo novo na nossa vida. Eu creio de todo o meu coração que a palavra de Deus tem esse poder de trazer mudanças, de mudar profundamente a nossa estrutura, de mudar o nosso pensamento. Eu creio porque outrora nós não tínhamos ideia do que o Senhor poderia fazer na nossa vida, do que o Senhor é, e hoje Deus nos colocou numa outra posição. Mas eu entendo que essa posição que nós estamos hoje nem se compara com aquilo que Deus quer fazer. Depende de cada um de nós. Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Quem encontrou Jonas, diga amém. Amém. Capítulo 2, diga aleluia. Aleluia. Só os que estão visualizando o versículo de número 1, dá uma glória a Deus bem forte. Glória a Deus. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Diga comigo, das entranhas do peixe. Das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia, clamei ao Senhor. Na minha angústia, clamei ao Senhor. E Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou.
passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Diga comigo: as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Diga comigo: o que votei, pagarei. Mais uma vez: o que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Ponto. Versículo 10. Vamos ler todos juntos? Digo 1, vitória sobre a sua vida. Digo 2, vitória sobre a sua família. Digo 3, vitória no seu ministério. 1, 2, 3. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Mantenha a sua vida aberta, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, este é o teu momento, esta é a tua hora. Que o teu Filho Jesus Cristo seja glorificado mais uma vez pela ministração da tua palavra. Que a tua palavra, que é vida e que é poder, que é poder e que é unção, que é unção e que é graça e que é salvação para todo aquele que nele crê, seja semeada no coração das igrejas. Levanta aquele que está caído, fortalece aquele que está fraco. Não permita, meu Deus, voltar atrás às práticas antigas, aquele que no seu coração tem pensado em retroceder. Mas nesta manhã, pelo poder da tua palavra, debaixo da graça, da unção do teu Espírito, possamos avançar por caminhos mais excelentes. Que a tua palavra seja semeada em cada coração e venha produzir a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Outros digam amém. Amém. Glória a Deus. Antes de você se assentar, pega a mão aí de 2, 3 pessoas, diga assim: que bom você veio essa manhã. Nessa manhã, com a ajuda do Espírito Santo, quero fazer um breve resumo do livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas é um livro muito conhecido, é um livro comentado por muitos, e dessa história verídica, diga para mim, verídica, fizeram um mito. O que é um mito? Mito é algo que vai além da realidade, que as pessoas começam a acrescentar novos fatos, novas situações que na verdade não ocorreram. O livro do profeta Jonas traz para nós, para a igreja da pós-modernidade, uma convicção
que Deus tem tudo preparado, de que Deus está no controle de todas as coisas, e de que quando nós abrimos o nosso coração para servir o Criador, não adianta mais desejarmos fazer uma agenda. Deus nos dá um livre-arbítrio. Ele não quer que você faça nada forçado. Contudo, a partir do momento em que você toma uma decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, Ele então começa a trabalhar na sua vida e na sua história. Eu quero dizer uma coisa para você: ou você vai cumprir o teu propósito glorificando a Deus como um vaso de honra, ou você vai cumprir o teu propósito glorificando a Deus como um vaso de desonra. A escolha é sua, mas Ele sempre será glorificado. De alguma maneira, quando nós nos rebelamos contra a vontade dEle, de alguma maneira Ele vai usar tudo aquilo para mostrar a sua bondade, a sua longanimidade, para mostrar a sua fidelidade, e muitas vezes a pessoa vai descendo a sepultura como um vaso de desonra, mas o nome dEle continua sendo glorificado. O nome dEle continua sendo exaltado. Eu venho aqui nessa manhã como um profeta dizer para você: tome a decisão desta manhã de ser um vaso de honra. O nome Jonas quer dizer pombinha relutante. Diga comigo: pombinha relutante. Jonas cresceu no Reino Norte. Naquela época, há 760 anos antes de Cristo aproximadamente, o reino já havia sido dividido: Reino Sul e Reino Norte. Jonas vivia no Reino Norte, cresceu aos pés dos seus pais, aprendendo a palavra de Deus, os princípios do Senhor. Foi chamado por Deus para uma grande obra. Contudo, ao contrário do que Deus fez na vida dos seus irmãos, Deus chama Jonas para pregar uma mensagem fora do seu povo, fora de Israel, fora daqueles que lhe amavam. Eu quero dizer para você nessa manhã que quando você toma a decisão de servir ao Senhor, você, número um, não pode ter mais a sua agenda, é a agenda dele. Quando você toma a decisão de servir alguém, número dois, não pode ser mais os teus sentimentos, é o sentimento dele. Jonas de maneira nenhuma queria pregar para Nínive. Para você ter uma ideia, Nínive era como os Estados Unidos ou a China nos dias de hoje. Hoje nós temos uma grande potência no Oriente, nós temos uma grande potência no Ocidente, mas naquela época, Nínive era a nação que governava e havia assolado Israel, investido contra Israel. Mas Deus se compadecia de Nínive, você vai saber por quê. Então Deus, no momento em que vai chamar o profeta Jonas, Deus diz assim: Jonas, eu tenho uma missão para você. Jonas: puxa, Senhor, eu vou pregar no Reino Sul, ou eu vou pregar aqui no Reino Norte com os meus irmãos. E Deus diz assim: não, você vai pregar para os ninivitas, você vai pregar em Nínive. E a Bíblia diz que Jonas se levanta. Jonas se levanta não para fazer a vontade do Senhor, mas Jonas se levanta para fugir da face do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: inconscientemente, muitas vezes nós tentamos fugir da vontade de Deus. Vocês estão por aí? Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não te trouxe para essa terra para ser envergonhada.
Volte comigo no capítulo 1 de Jonas. Nós vamos só passar por alguns textos rapidamente. Capítulo 1, quem está aí? Versículo de número 2. Aliás, vou ler a partir do versículo 1 para você acompanhar comigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou, não para fazer a vontade do Senhor, mas para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Vocês estão aí? Quem sabe o apóstolo Paulo é parente dele, né? E descendo a Jope, por que você marcasse aí? Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Então, eu quero mostrar para você que quando você começa a fugir da vontade do Senhor, quando você vai fugir do propósito do Senhor, mesmo que, volto a dizer, mesmo que inconsciente, mesmo não tendo, eu não quero fazer isso aqui, não, mas estabelecendo propósitos, estabelecendo planos, sem consultar a Deus, sem ter paz no seu coração, sabendo que aqueles propósitos, aqueles planos estão te levando para longe da vontade dele, não para perto. Porque se servimos o Senhor, todas as decisões que tomamos têm que nos conduzir em direção a Ele. Então, quando tomamos uma decisão dessa natureza, o que acontece conosco? Nós começamos a descer. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é que Jonas desceu para Jope. Número 1, ainda no versículo 3, veja: pagou a sua passagem e desceu para dentro dele. Para dentro do quê? Do navio. Então, número 2, veja que ele começa uma descida agora. Ele desce para Jope, agora ele desce para dentro do navio. Veja comigo no versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, lançava ao mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Quem está aí? Terceira, pode marcar aí. Primeiro, segundo, terceiro. Desceu para Jope, desceu para dentro do navio, desceu para o porão. Aleluia. Versículo 15. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Número 4, desceu para o mar, desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão, desceu para o mar. Quem está aí? Observe que as pessoas que vão dando guarida para o Jonas, elas vão sofrendo também, doutor Marcelo. Veja que todo um navio, pessoas que não tinham nada a ver com o destino, com o chamado de Jonas, mas que estavam no mesmo barco de Jonas, começaram a sofrer perdas, começaram a sofrer o impacto dos mares, porque o mar aqui fala dos povos. Às vezes a gente não sabe o que nós estamos passando por determinada dificuldade, porque a gente está sendo assolado de diversas formas, e a gente está com o Jonas ali no fundo do porão, o Jonas da nossa casa, sabe? O Jonas da nossa família, um Jonas dormindo até meio-dia, um Jonas que não quer saber de fazer nada, não dá o meu prato, um Jonas que não quer vir para o culto, um Jonas que não quer servir a Deus, sabe? Um Jonas que não quer saber de nada.
Você tem dó dele. Mas não precisa ter dó não. Quem está aí? Deus não tem dó de campeão. Deus está cuidando do Jonas. Não tenha dó do Jonas. Levantaram ele, olha o versículo 15. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar na sua fúria. Quem pode dar glória a Deus? Então, em quinto lugar agora, veja, versículo 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, no meio do ciclo, desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão, desceu para o mar, desceu para o meio do peixe. Vocês estão aí? Diga comigo, preparou o Senhor. Preparou o Senhor. Então veja que esse peixe é preparado por Deus. É uma situação preparada por Deus. Não é uma baleia, é um peixe. Viu? Um grande peixe. Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas. Vocês estão aí? As adversidades que nós passamos na nossa vida, todas são preparadas por Deus. Vou repetir, sua vida não é um experimento, sua vida é plano. Aleluia. Isaías capítulo 46 diz: não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim do princípio. E as coisas que ainda não sucederam como se já fossem. Como é que ele pode anunciar o fim do princípio? Só quem assistiu o filme. Só quem já viu essa história. Então, se ele já viu a sua história, se ele já assistiu esse filme, ele sabe todas as adversidades que virão. Agora, veja que essa adversidade, esse peixe, ele tem um objetivo na vida de Jonas. Diga qual é. O objetivo desse peixe é levar Jonas de volta ao centro da vontade de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Deus tem um peixe preparado para todo aquele que foge do seu propósito. Você tem que saber que se você está fugindo do propósito de Deus, se você está fugindo do ministério do Senhor, se você está fugindo das ordens dos desígnios de Deus, se você está fugindo, seja consciente ou inconscientemente, tem um peixe atrás de você. Tem uma situação te rondando. Quando Jonas vai para o ventre do peixe, ele diz: agora acabou tudo, é o fim de tudo. Porque tem situação que a gente vai viver na nossa vida que parece que é o fim, mas não é. E por que não é? Diga por quê. Porque Deus preparou. Veja que o peixe traga Jonas. E aí nós chegamos no capítulo 2, dá uma olhadinha. Ainda não terminou a descida de Jonas não. Nós chegamos até o 5. Olha o versículo 3 do 2. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares. 6. Versículo 6 do 2. Eu desci até os fundamentos dos montes. 7. Veja até onde ele desceu. Agora, acompanhe comigo o versículo 5. Veja o versículo 5. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Quem está aí? Então veja, a biologia diz, a biologia marinha, ela nos ensina que os grandes peixes não comem algas. Diga por que não? Por que não? Que atrapalha a digestão, que atrapalha a
a digestão dele. Então eles não comem algas. Agora, Jonas vai nos relatar que as algas enrolavam na cabeça dele, porque Deus preparou o interior desse peixe, para que esse peixe não viesse a digerir Jonas. Deus preparou o interior dessa adversidade, dessa tribulação, para não te consumir. Deus prepara o interior das adversidades. Você pensa que vai morrer, mas não vai, porque Deus colocou algas. Você pensa que vai ser o fim, mas não vai, porque esse peixe, na verdade, não é somente um peixe, ele é um submarino que vai te levar até o propósito de Deus. Este ano nós temos um tema: chegar nos amigos. E ele se chegará. Nós temos uma placa aqui fora, tem uma plaquinha aqui dentro, para a gente não se esquecer. Chegai vos a Deus, e ele se chegará a vós. Chegai vos a Deus, e ele se chegará a vós. Não é o inverso. É você que tem que dar o primeiro passo. Tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. Você quer ter uma experiência nova com Deus? Faça algo novo. Você quer ter uma resposta diferente de Deus? Tem uma atitude nova. Jonas desceu até as profundezas, até as entranhas do peixe. O peixe desceu, mas Deus encheu esse peixe de algas, para que esse peixe não consumisse Jonas. Pelo contrário, para que esse peixe levasse Jonas em direção ao seu propósito. Eu quero profetizar aqui nessa manhã que as adversidades da sua vida, as lutas que você passa na sua vida, não estão te afastando, estão te levando para o centro da vontade dele. Quando você passa a luta, você ora mais. Quando você passa a luta, você lê mais a palavra. Quando você passa a luta, você vai mais para o centro da vontade do Senhor. Quando você passa por lutas, você se questiona. Quando você passa por lutas, você medita. Quando você passa por lutas, você pensa em tudo. Aleluia. Glória a Deus. Você pode andar longe. Glória a Deus. Aleluia. Por isso Salomão disse: é melhor estar num velório do que estar em festas. Nós precisamos colocar diante dos nossos olhos frases, imagens que nos lembrem por que estamos aqui, o que temos que fazer. Às vezes nós focamos num problema, pequeno problema, que tira a visão do propósito. Deus não te deu dinheiro quando você nasceu. Deus não te deu roupa, você nasce nu, mas Deus te dá tempo. E aí você usa esse tempo para trocar por muitas coisas, por amigos. Você usa esse tempo para trocar por dinheiro. Você usa esse tempo para trocar por muitas coisas. Mas eu quero dizer para você que o seu tempo é muito precioso. Não deixe o diabo roubar o seu tempo. Não deixe o diabo tirar o seu foco. Não deixe o diabo tirar o seu foco. Tem pessoas que estão terminando a sua jornada, estão no seu nível, no mesmo nível que você que está começando. Então, por aí você já tem uma ideia de aonde Deus quer te levar. Vocês estão aí? Tem um desejo no seu coração de fazer mais do que os seus pais fizeram. Tem um desejo no seu coração de fazer mais do que o seu pastor fez. Tem um desejo no seu coração de fazer mais do que os seus mestres fizeram. Não se contente com menos, faça mais. Jesus disse: vocês farão obras maiores. Porque essa é a realidade. Ele falou como homem, não falou como Deus.
Porque essa é a realidade dos filhos. Os filhos precisam ser melhores que os pais. Deus prepara. E agora Deus vai conduzir. Veja o texto. Versículo 7. Quem está aí? Capítulo 2, versículo 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, quando ele ia morrer, ele pensou que ia morrer. Eu me lembrei do Senhor. Então ele vai orar. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. A oração. Veja o poder que a tua oração tem. Vocês estão aí, meus irmãos? Veja o poder que a sua oração tem. Não importa onde você esteja, não vai mais profundo. A sua oração tem poder de entrar lá no Santo dos Santos. Não importa onde você esteja. Jeremias 33:3 diz: quem clama tem resposta. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes, coisas firmes, coisas que ainda não sabes. Mateus 21:22, Jesus disse: tudo que pedires em oração, crendo, recebereis, porque quem ora tem vitória. Lucas 3:21 diz que quando nós oramos, as portas se abrem, os céus se abrem. Diz que Jesus orou e o céu se abriu. Quando nós oramos, Deus se levanta. Salmo 12, versículo 5, por causa do clamor do justo e do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Esdras 8:23 diz que Deus estava sentado no trono, mas por causa das nossas orações, Ele começou a mover o mundo espiritual. A tua oração põe o mundo espiritual em movimento. Vocês estão aí, meus irmãos? Não importa a situação, às vezes a gente não tem força física, às vezes a gente se sente preso, não sabe o que fazer, mas a sua boca está livre. Você pode abrir a sua boca e clamar o nome dele nessa manhã. Você pode glorificar o nome dele, exaltar o nome dele, dizer que ele é grande, que ele é poderoso, que ele é glorioso, e ele vai pelejar em teu favor. Jonas ora, e ele faz um voto. Veja, versículo de número 9, versículo 9: mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Diga comigo: o que votei, pagarei. Então, veja que ele faz um voto. E ele diz assim: Senhor, se o Senhor me tirar desse ventre do peixe, eu vou cumprir esse voto. Escute o que eu vou dizer para você. Se algum dia você estiver numa situação que você não encontrar saída, você estiver numa situação difícil e sem saída, uma situação que você não sabe o que fazer, que não tem onde recorrer, você sentir que é o seu fim, faça um voto. Jonas fez um voto e Deus tirou uma radiografia do coração dele. Quando Deus olhou no coração de Jonas e viu que ele ia cumprir o voto de Deus, nessa manhã, Deus está tirando radiografias aqui. Ele não ouve só a nossa voz, ele vê o coração. Quando Deus tira a radiografia do coração de Jonas e vê que ele vai cumprir o voto, versículo 10: e falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele Deus fala o peixe obedece. Deus fala ao lagarto, aqui na frente, os próximos textos aqui, o lagarto obedece. Até o vento e o mar se levanta, mas ele estende a mão e diz: acalma-te. E o vento e o mar obedecem. Somente aquele que foi feito à imagem e semelhança dele tem desobedecido. O voto é algo extraordinário.
Quero mostrar para vocês antes de nós avançarmos. Eclesiastes capítulo 5. Marca aqui, Jonas. Volte um pouquinho a Eclesiastes 5. Deixa eu mostrar esse texto para vocês. Eclesiastes capítulo 5. Depois de Provérbios, Eclesiastes 5, versículo 4. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Quem está aí? Glória a Deus. Versículo 5. Melhor é que não votes, do que votes e não pagues. Versículo 6. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Diga comigo, nem digas diante do anjo que foi erro. Todas as vezes que você faz um voto, Deus envia um anjo. Nós chamamos do anjo do voto. E esse anjo ele vem para te ajudar a cumprir aquele voto. Agora, se você disser, não, foi engano, eu falei na emoção, não era bem assim, não faça isso. Porque o Senhor diz lá no texto, veja, por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Quer dizer, tudo que estava sendo construído vai ser destruído, se você não cumprir o voto. Quem está aí? Volte para Jonas. Aleluia. Deus falou com Jonas. Jonas se levanta para fugir. Veja, irmãos, veja que Deus conhece a nossa estrutura. E Deus vai trabalhando conosco por etapas. Etapas. Primeiro Jonas se levanta para fugir. Agora, depois que Deus dá uma oportunidade, diga assim, Jonas ressuscitou. Diga assim, para ganhar uma cidade, em um dia, somente no poder da ressurreição. Glória a Deus. Só um homem que nasceu de novo para fazer uma obra dessa. Mas eu quero mostrar para você o coração do Jonas. Capítulo 3, veja comigo. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, segunda vez. Deus falou com ele na primeira, ele desobedeceu, desceu 7 vezes, orou ao Senhor, fez um voto, Deus mandou o peixe vomitar ele. Quem está aí? E agora Deus traz ele de novo. Vamos começar tudo de novo. Aí Deus fala com ele novamente. E levantou-se Jonas. E não fugiu, mas foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma cidade grande, de 3 dias de caminho. Diga comigo, 3 dias de caminho. 3 dias de caminho. Então, para cruzar a cidade, ele precisava de 3 dias. 3 dias. Contudo, olha o que ele fez, veja. E versículo 4, vocês estão aí? E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Olha a mensagem dele. Diga assim: 3 dias caminhando. Diga assim: Jonas pregou em um dia. Diga por quê? Porque ele não queria que Deus salvasse Nínive. O desejo do coração dele é que Deus condenasse Nínive. Olha a mensagem dele: Nínive vai ser destruída. Ele passa correndo, ele passa andando, falando: olha, arrependam-se. Arrependam. Não, ele passa correndo, mano, dizendo: Nínive vai ser destruída, Nínive vai ser destruída. Correndo. Diga assim:
coração daquele que ouve o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito do amor. Diga, o Espírito da unidade. O Espírito da ressurreição. Trabalha. Veja o texto, dá uma olhadinha comigo. Dá uma olhadinha do poderoso. Veja, versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Vocês estão aí, meus amigos? Veja que quando Deus nos envia para um determinado lugar, quando Deus nos leva até uma determinada pessoa, Ele já preparou tudo. Dá para dizer que aqui foi a obra do homem? Dá para dizer isso? Dá para dizer que foi a obra do João? Ele tinha que passar devagar, 3 dias andando ali falando, ele fez um dia, morrendo. E a mensagem dele dura. Veja, olha o que aconteceu. Veja, versículo 7: fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus. E se converterão cada um do seu mau caminho, da violência que é nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quem está aí? Glória a Deus. Olha o verso 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria. Que Deus maravilhoso, hein? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós falhamos muitas vezes, sim ou não? Sim, glória. Mas não há outro caminho a não ser um arrependimento. Por mais que você tenha errado na sua vida, não importa o que você tenha feito, hoje é manhã de arrependimento. Enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Não importa o que você tenha feito, vá chegar-vos a Deus. Ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar. Ele vai te conceder. Mas será que Deus vai me conceder um novo tempo? Será que ainda está de pé o plano? Será que ainda está de pé o propósito? Deus está no mesmo lugar. Glória a Deus. O Deus que conhece o passado, o presente e o futuro está no mesmo lugar te esperando. Quem está subindo e descendo é você. Quem está subindo e descendo é você. Deus está no mesmo lugar te chamando. Te chamando. Veja o texto. Acompanhe comigo. Capítulo 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Glória a Deus. Vocês estão aí, meus irmãos? Às vezes nós esperamos algo e Deus faz algo completamente diferente. Diga por quê? Por quê? Não, diga com vontade. Por quê? Olha o versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Olha aí. Por isso, me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso e longânimo e grande em benignidade e que se arrepende do mal. Ô glória! Vocês estão aí, pessoal? Versículo 4.
Aliás, versículo 3: peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? O que é isso? Jonas, você acha que tem razão que ele está dizendo? Tem razão de você estar desse jeito, Jonas? Versículo 5: então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Vocês estão aí? Deixa eu falar uma coisa. Vocês estão me ouvindo bem? Diga glória a Deus. Muitas vezes nós pensamos que somente pregar o Evangelho resolve. Não resolve. As pessoas aceitam Jesus. Glória a Deus. Mas o apóstolo Paulo diz em Gálatas 4:4 que a dor de parto, ele diz assim: filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Diga assim: as dores não é para gerar, é para formar. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Dor de parto é para discipular. Aleluia. Porque quem gera é o Espírito. Agora, a pessoa recebe Jesus, entrega a vida para Jesus, é um bebê espiritual. E nós achamos muitas vezes que o auge da coisa é quando a pessoa aceita Jesus. Não, ali só está começando, é a porta. O auge é quando a pessoa é discipulada. O auge é quando a pessoa consegue andar com as suas próprias pernas. O auge é quando a pessoa amadurece. Então, nós temos feito isso. Nós vamos lá em algumas casas, nós vamos em alguns lugares, pregamos a palavra, a pessoa aceita Jesus. Ótimo, depois a gente sai e fica olhando o que vai acontecer. Como Jonas. Deixa eu dizer uma coisa: se Jonas tivesse discipulado Nínive, a história do mundo seria diferente. Do mundo, porque toda a cidade se converteu, até os animais jejuaram. Se Jonas não tivesse ficado fora, mas tivesse ficado na cidade, toda a história do mundo seria diferente. Um discipulado. Agora, olha para isso. Veja, estamos terminando. Versículo 5. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade e fez ali uma cabana. E assentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Quero ver se ela vai se manter, eu quero ver se Deus vai fazer alguma coisa diferente, eu quero ver. E fez o Senhor Deus nascer uma borboleta, olha aí, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da borboleta. Quem pode dar glória a Deus? Irmão, olha como Deus é tremendo. Meu Deus. 7. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a borboleta e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Verso 9. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da borboleta? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: tiveste compaixão da borboleta, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite morreu. Vocês estão aí, meus irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O dia que eu li esse texto aqui, a minha vida mudou. Isso que eu vou ler agora.
ministério mudou, pastor Edson. Porque eu tinha uma compreensão de Deus. Há muitos anos atrás, eu tinha uma compreensão de Deus. Eu me converti nas Assembleias de Deus. Minha trajetória foi na Assembleia de Deus. E eu acreditava de todo o meu coração num Deus que quer punir. Num Deus que não quer saber, não quer desculpa. Ele quer resultado. Até que eu li esse texto. Veja. Versículo 11. Vocês estão aí? Glória a Deus. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Diga comigo, homens que não sabem discernir entre o bem e o mal. Glória a Deus. Deus falou assim: como é que você não quer que eu tenha compaixão? Deus tem compaixão do seu cunhado. Deus tem compaixão da sua cunhada. Deus tem compaixão daquele seu parente, daquele seu vizinho, daquele seu familiar que não sabe nada de Deus. Deus tem compaixão das pessoas que estão lá fora. E fala: olha, quando Deus fala assim, eles não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Quer dizer, não sabe o bem e o mal. Deus está tirando uma radiografia. Ele consegue ver o que está na mente, no coração do ser humano individualmente. Ele sabe a raiz, por isso ele é o juiz de toda a terra, porque ele conhece a raiz de tudo. Ele sabe as motivações, ele sabe os medos, ele conhece as virtudes, ele conhece o porquê. Desde quando você nasceu, o seu desenvolvimento, os seus pais, tudo está diante dele. Se tem alguém que pode te avaliar e dizer alguma coisa a teu respeito, é ele. Ele está dizendo assim: esse povo mata, esse povo faz guerra, esse povo se prostitui, mas esse povo não discerne a mão direita da mão esquerda. Agora, o que ele está dizendo em outras palavras para Jonas? Jonas, se ao invés de você ficar aqui fora da cidade, você entrasse lá e discipulasse eles, se você ensinasse a minha palavra para eles, se você ensinasse os meus preceitos para eles, Jonas não ia ser só um profeta conhecido porque ficou no ventre do peixe, não. Jonas ia ser um profeta conhecido porque ganhou uma nação e a discipulou do Senhor. Como que ia mudar? Uma atitude. Porque estava com o coração, ele não queria, você vê que ele não queria. Mas todos nós, deixa eu dizer uma coisa, vocês estão me ouvindo bem de agora? Sempre, meus irmãos, eu queria que você guardasse isso no seu coração. Sempre, entre algo que você tem que fazer e o cumprimento desse dever, existe um obstáculo. Qualquer coisa. Sempre. Às vezes é o cansaço, às vezes são os afazeres do dia a dia, às vezes é um sentimento do nosso coração, às vezes são pessoas que se colocam entre aquilo que você tem que fazer para Deus. Sempre vai ter um obstáculo, sempre vai ter um obstáculo. Mas compete a cada um de nós superar esses obstáculos. Aleluia! E para que você tenha garantia de que você vai vencer, de que você vai vencer, de que você vai cumprir todas as coisas que Deus quer, Ele colocou em você o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo da tua vitória. Eu queria que você fechasse os seus olhos, curva a sua cabeça, sentado mesmo. Tirei cabandeira, mano. Tirei cabandeira. É tempo de começar a subir. Chega de fugir do propósito de Deus. Chega de fugir dos planos de Deus.
Chega. Chega de descer. Chega de descer moralmente. Chega de descer sexualmente. Chega de descer espiritualmente. Chega de descer na vida econômica. Chega, chega. É tempo de subir. Faz um voto com Deus essa manhã. Eu não sei. Talvez você esteja vivendo essa situação. Pastor, eu me sinto dentro do ventre do peixe. Me sinto dentro de uma situação tão tremenda. Faça um voto com Deus essa manhã. Fale com Ele. Ele vai tirar uma radiografia do teu coração. Se Ele enxergar no teu coração o desejo de cumprir esse voto, Ele vai dar ordem ao peixe. Ele vai dar ordem a essa tribulação. Ela não veio para te matar, ela veio só para corrigir a rota. Ela veio só para te levar para o centro da vontade dele. Confia no teu Senhor. Eu sei que tem coisas que a gente não quer fazer, a gente não tem vontade de fazer, mas Ele morreu a sua morte para viver a sua vida. Ele morreu a sua morte para viver a sua vida. Fala, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Deus, eu não tenho como fazer, mas o Senhor pode fazer. Senhor, eu não quero fazer, mas eu abro aqui o meu coração. O Senhor pode usar esse corpo, é teu. Essa vida é tua, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Eu não tenho orgulho, eu não tenho brilho, eu não tenho nada, porque eu estou naquela cruz. Quem está vivendo essa vida é o Senhor. Faz aquilo que o Senhor tem que fazer, meu Pai. Deus é um Deus misericordioso, longânimo, amoroso. Ele quer mudar a tua história dessa manhã. Ele quer começar algo novo nessa manhã. É isso que me dá esperança. Todas as manhãs eu sei. Todas as vezes que eu invoco o nome dEle. Todas as vezes que eu ouço a palavra dEle. Todas as vezes que eu me prostro diante dEle. Todas as vezes que eu inclino o meu coração diante dEle. Eu sei que Ele pode fazer algo novo. Eu sei que Ele pode mudar aquilo que eu não posso. Eu sei que Ele pode trazer uma realidade nova. Eu sei que Ele pode trazer um coração novo. Eu sei, Senhor, que eu não tenho sido tão bom como poderia ser. Eu sei, Senhor, que eu tenho tantas falhas, Deus. Mas eu te peço nessa manhã, Senhor, nos ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu quero ser um homem segundo o teu coração. Eu quero ser um homem segundo o teu coração. Que não sejam os meus sentimentos, mas os teus, Senhor. Que não sejam os meus pensamentos, mas os teus. Eu sei que eu vou viver melhor assim, Senhor. Eu sei que a tua paz, que excede todo entendimento, vai envolver minha vida, minha família. Vai envolver tudo aquilo que eu toco, vai envolver tudo aquilo que eu piso. Oh, eu sei que essa natureza que quer se manifestar a partir de hoje, Deus. Eu sei, meu Pai, que o teu Espírito em mim quer trazer o céu na terra. Aonde eu estiver, aonde eu pisar, aonde eu entrar, aonde eu me relacionar, o céu na terra, o teu reino na terra, Senhor. Nos ajuda, Pai. Com uma unção divina, Senhor. Com uma unção que sai do teu trono, meu Pai. Oh Deus, as tuas águas estão correndo aqui nessa manhã. Vai lavando os corações, Senhor. Vai lavando a nossa alma com a tua água, Senhor. Vai renovando, meu Pai, vai restaurando, Deus.
Nós fazemos uma aliança com o Senhor nesta manhã, meu Pai. Nós queremos fazer um voto de que nós vamos cumprir todo o propósito do Senhor nessa terra, Pai. Oh Deus, multiplica, Senhor. Multiplica os anos de vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Multiplica, Senhor. Oh Deus, dá vida longa para o teu filho, dá vida longa para a tua filha. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, dá vida longa, Senhor, uma vida próspera, uma vida enriquecida pelos amigos, enriquecida pela família, uma vida enriquecida pela tua paz que excede todo entendimento, uma vida de gozo, meu Pai. Tira toda a insatisfação do meio do teu povo, tira todo o nervosismo, tudo que não tem parte com o Senhor, meu Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a estabelecer o céu aqui na terra. Nos ajuda a discipular, Senhor. Nos ajuda, meu Pai. Chorei, cabandeiro, se coloque de pé. Aleluia. Oh Espírito Santo. O Senhor é poderoso, Espírito Santo. O Senhor é poderoso, Espírito Santo. O Senhor é poderoso, Espírito Santo. Chorei, cabandeiro. Cabante, cabandeiro, cabandeiro. Espírito Santo, Ele calamante de baragem. Espírito Santo, completa essa obra, Senhor. Espírito Santo, supra essa necessidade nesta manhã. Espírito Santo, preenche essa lacuna nessa manhã. Espírito Santo, tira o coração de pedra, põe um coração de carne, Espírito Santo. Espírito Santo, nós somos tão frágeis, Espírito Santo, tão dependentes do Senhor. Carecemos da tua força, Espírito Santo. Tu és a nossa estrutura. O Senhor representa os nossos ossos, aquele que nos mantém de pé, Senhor. Aquele que nos move, Espírito Santo. Oh, Senhor, nos ensina, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Nos dá sabedoria, Espírito Santo. Aumenta a sabedoria na vida de cada um dos teus filhos aqui nesta manhã, Espírito Santo. Chore, calabadandelemanás. Não deixa, Senhor, ninguém se afastar do teu propósito. Nesta manhã Deus te chama. Deus te chama novamente para o centro. E falou o Senhor pela segunda vez. Nós vamos adorar o Senhor. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui, você pode vir. Se você quiser dobrar o seu joelho aí onde você está, você pode dobrar. Se você quiser sentar, você pode sentar. Se você quiser ficar de pé, você também tem liberdade. Mas nós vamos renovar a nossa aliança. Deus, vamos falar com Ele nesta manhã. Nós não somos bombinhas relutantes. Nós não somos mensageiros do Pai. Somos testemunhas